Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra para nos mantermos na órbita da União Europeia e da Comissão, para lhe perguntar, embaixador, como é que tem visto a crise na Alemanha, que é ainda mais antiga que a crise da criação da Comissão von der Leyen II, e que aparentemente fechou, ou pelo menos está fechada uma das partes mais conflituosas, que tinha a ver exatamente com o partido do chanceler. Ao contrário do que muitos vaticinavam, Olaf Scholz vai mesmo acabar por ser candidato a chanceler nas eleições de fevereiro, o que para muitos é uma surpresa, dado que a sua popularidade é mínima. Acha que isto é suficiente? Estas duas coisas, a decisão do SPD e a decisão de antecipar as eleições, é suficiente para a Alemanha ultrapassar este momento mais difícil, embaixador? Não sei, e até porque as sondagens, como é sabido, havia um governo tripartido, chamado governo semáforo, que tem as cores vermelho, que era o Partido Social Democrata, verde, que eram os verdes propriamente ditos, e amarelo, que eram os liberais. Este governo tripartido, que foi negociado em 2019, na sequência das eleições de 2019, na Alemanha, essas negociações demoram sempre muitos meses para constituir governo. Se calhar a senhora van der Leyen também não fica desconfortada com estes meses todos, entre junho e dezembro, para constituir a comissão. Ela vem do Foi Partido Ministra da Defesa. da CDU, era Ministra da Defesa da CDU. Portanto, com a queda, digamos, dos cristãos-democratas, que são um partido de poder há muito tempo na Alemanha. A Alemanha tinha dois grandes partidos durante muito tempo, e um partido mais pequeno, que era o Partido Cristão-Democrata, que tem uma ala mais radical na Baviera, chamada CSU. O primeiro chama-se CDU, chama-se CSU. Depois tem o Partido Social-Democrata, que é o partido tradicional de Willy Brandt, etc. E tem os liberais. Os liberais é um partido normalmente bastante mais pequeno, mas que às vezes fazia ali um contrapoder, ou até nomeava presidentes da República, que são eleitos dentro do Parlamento, vale a pena dizê-lo, na Alemanha. E, portanto, as eleições surpreendentemente fizeram cair bastante a CDU, surpreendentemente ou não. Agora vamos tentar saber, lendo o livro que acaba de sair da senhora Angela Merkel, como é que ela vê o declínio interno da CDU, e fez emergir aquilo que foi sempre o segundo partido da Alemanha, que era o SPD. E o SPD com um líder era um pouco inesperado. Olaf Scholz não era muito conhecido. Surgiu, fez uma aliança com os verdes e com os liberais, que durou este tempo que não é muito, porque normalmente na Alemanha este tipo de coligações dura até ao fim. Costuma durar até nos 4 anos. Não durou. E não durou porque, entretanto, houve uma discussão de natureza programática, que Olaf Scholz teve com o Ministro das Finanças, que era o líder, Lindner, que era o líder do Partido Liberal, que tentou impor determinadas coisas e tentou propor determinadas coisas, nomeadamente na política económica, que ofendiam os equilíbrios internos e, em particular, ofendia aquilo que era a postura do Partido Social Democrata e também dos Verdes. E, portanto, Olaf Scholz demitiu, substituiu esse membro do governo por um membro do seu próprio partido, o SPD. Não se sabe se vai ou não, em dezembro, apresentar uma moção de confiança. De todo modo, já estão apontadas as eleições para, creio, para 23 de fevereiro do próximo ano. Para estas eleições, há dúvidas sobre o que é que vai acontecer. O António referiu a recandidatura do Olaf Scholz, mas é preciso percebermos que o Olaf Scholz está na segunda, neste momento o segundo nas sondagens, é o número 2, e já chegou a estar em número 3. E, portanto, o mais provável, digamos, cenário é o retorno da CDU, dos conservadores, cristãos-democratas, ao poder nas eleições. Depois aí põe-se um outro problema, saber como é que se vai fazer que ninguém hoje em dia na Alemanha faz governos de uma só cor. Portanto, vai ser preciso fazer uma negociação para criar um projeto de governo. As questões aí estão ainda muito divididas. E aí aparece a sombra da Alternativa para a Alemanha. A Alternativa para a Alemanha é um partido de extrema-direita que nasceu, eu diria, nas franjas mais direitistas da CDU, e que já vem de uma tradição de partidos de extrema-direita que existiram ao longo dos anos 50 e 60, com nomes diferentes, NPD, etc.
e que no fundo também correspondem, neste lado do espectro, àquilo que se criou à esquerda do partido do SPD. À esquerda o SPD teve também cisões e foi criado o Die Linke, que é o grupo dirigido por Oscar Lafontaine, e esse Die Linke é uma versão de esquerda. Agora já há novos partidos na Alemanha também dessa área. Portanto, estamos a falar aqui de um espectro político que antigamente parte de dois grandes partidos e que agora, digamos, está extremamente fragmentado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tendo em atenção uma coisa muito importante, é que a Alemanha é um parceiro essencial no seio da Europa, nada se faz sem a Alemanha, mas também nada se faz sem um governo alemão sólido. Este governo teve uma solidez relativa e mesmo quando estava com a sua maior solidez, não foi possível encontrar uma relação útil e eficaz com o governo francês, e o eixo franco-alemão é conhecido sempre por ser um elemento fundamental da União, porque também na França Emmanuel Macron entrou em declínio. Esse declínio leva-o à realização de eleições que deram uma maioria desconfortável para ele e tem agora, neste momento, um governo com uma ameaça, fez um governo que está ameaçado de cair por virtude do orçamento. E, portanto, estamos aqui com uma situação europeia complicada. Na Alemanha, a Alemanha é um elemento fundamental, uma estabilidade na Alemanha é fundamental para a própria estabilidade europeia. E por isso mesmo, e eu diria mesmo para o próprio poder que é dado às instituições europeias para falarem em nome da Europa. É preciso que os grandes governos europeus, estamos a falar em princípio do governo alemão e do governo francês, mas também estamos a falar do governo polaco, do governo italiano, do governo espanhol, que são os governos a seguir na ordem de poder sucessiva, depois da saída do Reino Unido, com o Brexit. É preciso criar aqui uma vontade de natureza política no seio do Conselho. Quem é que vai representar esta vontade de natureza política no seio do Conselho? O Dr. António Costa. E a questão está em saber é se, já aqui falamos várias vezes, eu dei a minha opinião, que é muito discutível e muito polémica, se aquilo que se passou aos últimos anos no âmbito das instituições europeias, que é uma espécie de rapto do poder dentro da União Europeia por parte da Comissão pela senhora van der Leyen, em detrimento do Conselho de Ministros, que o Dr. Costa vai comprar uma guerra com a senhora Ursula von der Leyen. Eu, digamos, tenho dúvidas que ele o faça, mas vai ter que representar os poderes dos Estados-membros sentados à mesa do Conselho de Ministros. Falou no livro que Angela Merkel acaba de editar, embaixador, numa das partes daquilo que é conhecido, o livro creio que ainda não estará traduzido em português, uma das partes diz Angela Merkel, não se arrepende da relação que criou entre a Alemanha e a Rússia, nomeadamente porque permitiu à Alemanha viver uma série de anos com o benefício de energia a preço de saldo, diria eu. Acha, embaixador, que o facto de Angela Merkel ter escrito isto nesta altura, exatamente numa altura de crise na Alemanha, é um recado para o próximo governo? Bom, a senhora Angela Merkel explica, ao que parece, nós estamos todos sem ler o livro, eu li extratos também, mas Exatamente. que não se arrepende das decisões que foi tomando ao longo do tempo, nomeadamente relativamente à imigração, nomeadamente relativamente à questão da crise das dívidas soberanas, etc. Os alemães arrependeram-se tanto depois da Segunda Guerra Mundial que ainda estão numa ressaca relativamente a arrependimentos. Portanto, agora não tem espaço para grandes arrependimentos. Já se arrependeram do que foi o período do tempo da extrema-direita no poder na Alemanha e da criação do governo nazi. E, portanto, a partir daí a Alemanha é um país democrático e é um país com um grande sentido de responsabilidade, na minha opinião. Faz as suas decisões em função, naturalmente, dos interesses nacionais alemães. Alguns desses interesses nacionais confrontam-se com a realidade dos factos e a circunstância de depois o resultado dessas opções poder ser lido de maneira diferente pelos seus contrapartes. Aquilo que se passou em relação à dependência criada face à Rússia em matéria energética é uma coisa que hoje é muito discutida na Europa, e mais do que isso, e a Alemanha teve que retropedalar e deixar que alguns lhe afundassem o pipeline Nord Stream 2, calando, curiosamente, digamos, a sua indignação relativamente a um investimento tão importante como tinha sido aqueles. Mas, enfim, a gente sabe que quando são os amigos a cortar-nos na casaca, nós não podemos fazer muito. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na segunda parte do programa. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.